Olá, Gil aqui. Canto 4 a Guerra de Troia é uma guerra entre gregos e troianos, então existem deuses gregos e existem, quer dizer, os deuses estão no Olimpo e alguns deuses tomam partido do lado grego e alguns deuses tomam partido do lado troiano. Zeus, ele toma partido para não tomar partido, na verdade. O objetivo dele é não tomar partido nessa guerra, né? Mas assim, a todo momento os homens clamam aos deuses suas graças através de oferendas, né? Hecatombes, como se chama na mitologia grega, nesse campo lexical, né? Queimam cabras e bois, só que eles comem, né? Os bois e as cabras, não é tipo você bota uma oferenda de fruta e você nunca vai comer a fruta, né? O que eu particularmente acho uma afronta, né? Independentemente de qual sistema religioso se está banqueteando com os deuses, correto? Muito bem. Canto 4. Os deuses sentados ao lado de Zeus reuniam-se em concílio no chão de ouro, e entre eles a excelsa Hebe vertia o néctar. Ah, sim, claro. Tem tipo, fulana, Argiva. Argivo é relativo a uma cidade da Grécia. Os aqueus também são relativos a uma outra cidade da Grécia. Um deles é no Peloponeso, enfim, são várias cidades, né? No canto anterior, a gente viu quantas naus cada comandante levava e tudo. Já não nos recordamos, eu também não me recordo quais dos comandantes eram troianos e quais eram. Essa guerra acontece em território grego. Ou troiano, Guerra de Troia, né? Muito bem. Canto 4. Os deuses sentados ao lado de Zeus reuniam-se em concílio no chão de ouro e entre eles a excelsa Hebe vertia o néctar. Brindavam-se uns aos outros com as taças douradas, ao mesmo tempo que observavam a cidade dos troianos. De imediato tentou o Cronida provocar Hera com palavras mordazes, assim dizendo com malícia: duas são as deusas que Menelau tem como auxiliadoras, Hera a Argiva e Atena a Alacolmeneia. Mas elas estão aqui sentadas à distância, deliciadas a observar, ao passo que Afrodite, deusa dos sorrisos, está sempre do lado do outro, protegendo-o de destino, protegendo-o do destino. Mesmo agora o salvou quando ele pensava morrer. A vitória coube sem dúvida a Menelau, dileto de Ares. Mas pensemos agora como serão estas coisas, se de novo agitaremos a guerra maligna e o fragor tremendo da refrega, ou se estabeleceremos a amizade entre as duas partes. Se tal coisa fosse agradável e aprazível para todos, poderia permanecer habitada a cidade de Príamo, e de novo Menelau levaria para casa Helena, a argiva. Assim falou. Por seu lado sussurraram Atena e Hera, sentadas uma ao lado da outra, a planejar desgraças para os troianos. Atena manteve-se em silêncio. Atena manteve-se em silêncio, embora furibunda contra Zeus pai, dominada por uma raiva selvagem. Porém, Hera não conteve a ira no peito e declarou: Hera, a esposa de Zeus. Cronida terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? Como queres tu tornar estéril e vão o meu esforço, o muito suor que suei, os meus cavalos exaustos, quando chamava o povo para trazer a desgraça a Príamo e seus filhos? Faz como entenderes? Nós, os outros deuses, não te louvaremos? Encolerizado, lhe respondeu Zeus, que comanda as nuvens: deusa surpreendente, será que Primo e seus filhos te fizeram tantos males
que incessantemente planejas arrasar a cidadela bem construída de Ilion, se pudesses entrar dentro das portas e das altas muralhas para devorares Príamo e seus filhos em carne crua, assim como os outros troianos, talvez apaziguasses a ira. Assim como os outros troianos, talvez você apaziguasse a tua ira. Talvez apaziguasses a ira. Faz como tu quiseres. Mas que, no futuro, este conflito não venha a ser causa de discórdia entre ti e mim. E outra coisa, te direi, tu guarda no teu coração. Quando, pela minha parte, eu quiser destruir uma das tuas cidades, onde habitam homens que te são caros, não procures reter a minha cólera, mas deixa-me atuar. Também eu te presenteei de bom grado, malgrado o meu coração. Pois de todas as cidades sob o sol e o céu cheio de astros, habitadas por homens que a face da terra tem sua morada, destas a que tem mais honra no meu coração é a sacra Ilion. Assim como Príamo e o povo de Príamo, da lança de Freixo, e o povo de Príamo da lança de Freixo. Nunca o meu altar teve falta do festim compartilhado, da libação ou do cheiro, a gordura queimada, a honra que nos coube. A ele deu resposta Hera, rainha, com olhos de plácida toura. Na verdade, são 3 as cidadelas que me são mais queridas: Argos, Esparta e Micenas, de amplas ruas. Estas poderás destruir quando se tornarem odiosas ao teu coração. Não estou aqui em sua defesa, nem as quero enaltecer. Mesmo que tu esteja ressentida e recuse a sua destruição, de nada me serve o ressentimento, uma vez que és mais forte. É lícito, todavia, que o meu esforço não fique por cumprir, pois também eu sou uma deusa, nascida de onde tu nascestes, e como filha mais velha que me gerou Crono de retorcidos conselhos com honra dupla, não só porque sou mais velha, como porque sou chamada tua esposa, e tu reges todos os deuses imortais. Mas cedamos, pois, neste assunto um ao outro, eu a ti e tu a mim, e todos os outros deuses imortais nos seguirão. Depressa, ordena tu agora a Atena que se dirija ao tremendo barulho da guerra dos troianos e aqueus, e que se esforce para que os aqueus exultantes na glória sejam os troianos os primeiros a lesar a revelia dos juramentos. Assim falou, e não lhe desobedeceu o pai dos homens e dos deuses. Logo dirigiu a Atena palavras aladas: vai depressa para o meio do exército dos troianos e dos aqueus e esforce-te, para que aos aqueus exultantes na glória sejam os troianos o primeiro a lesar a revelia dos juramentos. Assim dizendo, incitou Atena, já desejosa de partir. E ela lançou-se veloz dos píncaros do Olimpo, tal como o astro enviado pelo cronida de retorcidos conselhos, como portento a marinheiros ou ao vasto exército dos povos, estrela brilhante de que se projetam abundantes centelhas, assim se lançou em direção à terra Palas Atena, aterrando no meio deles com um salto, e o espanto dominou quem olhava. Troianos domadores de cavalos e aqueus de belas quinêmides. E assim dizia um deles, olhando de soslaio para o outro: virá de novo a guerra maligna e o fragor tremendo da refrega, ou então entre ambas as partes estabelece Zeus a amizade, ele que dispensa a guerra aos homens. Deste modo falava um dos aqueus ou dos troianos. Porém Atena entrou pelo meio dos troianos, assemelhando-se a um homem, a Laódoco, filho de Antenor. Na Odisseia ela aparece muito como mentor em Assembleia. Porém Atena entrou pelo meio dos troianos, assemelhando-se a um homem, a Laódoco, filho de Antenor, forte lanceiro. Pôs-se à procura de Pândaro, igual dos deuses, até o encontrar. E encontrou o forte e irrepreensível filho de Licaon, ali em pé, e
Em torno dele estavam as possantes fileiras de combate das tropas portadoras de escudos que o seguiram desde as correntes do Esepo. Postando-se junto dele, dirigiu-lhe palavras aladas. Quererás tu seguir o meu conselho, ó fogoso filho de Licaon? Ousarias então disparatar uma célebre flecha contra Menelau, assim obtendo favor e glória entre todos os troianos, principalmente dentre todos do rei Alexandre. Dele receberias, de certo, em primeiro lugar, dons resplandecentes. Se ele visse o belicoso Menelau, filho de Atreu, atingido pela tua seta e deposto em cima da pira dolorosa. Dispara, pois, uma seta contra o glorioso Menelau e promete a Apolo Liceu do arco glorioso que lhe oferecerás uma famosa hecatombe dos primeiros cordeiros nascidos quando regressares para casa à sacra cidadela de Zeleia. Assim falou Atena, persuadindo o tino, aquele desatinado. Logo tirou Pândaro o arco bem polido do chifre de um bode selvagem que outrora ele próprio o atingira debaixo do peito depois de esperar que saísse da rocha, ferindo-o no peito, de tal modo que o bode caiu para trás num recesso da rocha. Os chifres nasciam-lhe da cabeça com 17 pés de comprimento, e o artífice de chifres ajustara-os bem, alisando tudo com cuidado e adornando a ponta com ouro. Foi este o arco que ele retesou depois de o ter apoiado bem no chão, e os valentes companheiros seguraram diante dele os escudos, não fossem levantar-se os filhos belicosos dos aqueus, antes de ter sido atingido o belicoso Menelau, filho de Atreu. Abriu então o tampo da aljava e de lá tirou uma seta que não fora ainda disparada, aladas, baluarte de negras dores. E rapidamente ajustou a corda à flecha amarga, prometendo a Apolo Liceu do arco glorioso que lhe ofereceria uma famosa hecatombe dos primeiros cordeiros nascidos quando regressasse à casa, à sacra cidadela de Zeleia. Em simultâneo puxou os entalhes da seta e da corda bovina, aproximou a corda do peito e do arco a ponta de ferro. Depois que esticou o grande arco em movimento circular, ressoou o arco, vibrou alto a corda e apressou-se rápida a flecha aguda, desejosa de voar por entre a multidão. Mas de ti, ó Menelau, não se esqueceram os imortais deuses bem-aventurados, antes de mais, a filha de Zeus que conduz as hostes, que se postou junto de ti e desviou a flecha pontiaguda. Desviou-a da pele, do mesmo modo que uma mãe afasta uma mosca do filho deitado sob o efeito do sono suave. E ela própria guiou a seta até o ponto onde as douradas pregadeiras do cinto e o colete duplo se sobrepunham. Embateu contra o fecho do cinto a seta amarga e, atravessando depois o cinto de adornos variegados, penetrou o colete ricamente trabalhado e o saio que ele vestia como proteção para o corpo e barreira contra os dardos, o qual, mais que tudo, o protegia. Também através dele penetrou. Deste modo, feriu a seta à parte de fora da carne, e logo jorrou da ferida o negro sangue. Tal como quando uma mulher tinge de púrpura o marfim, mulher da Meônia ou da Cária, para adornar o bocete dos cavalos, e jaz na câmara de tesouros, e muitos são os cavalheiros que desejam levá-lo, mas ali permanece como adorno do rei, adereço com o qual tanto o cavaleiro como o cavalo se glorificam. Do mesmo modo, ó Menelau, se te tingiram as coxas de sangue, as tuas lindas coxas, as pernas e os belos tornozelos por baixo. Estremeceu em seguida Agamêmnon, soberano dos homens, quando se apercebeu do negro sangue a jorrar da ferida. Estremeceu também o próprio Menelau, dileto de Ares, mas quando viu que estavam de fora do atilho e as barbas de novo, se lhe animou a coragem no peito.
Com um profundo gemido lhes falou o poderoso Agamêmnon, segurando a mão de Menelau, e gemeram também os companheiros. Querido irmão, foi para morreres que sacrificamos com juramentos, colocando-te para combateres só, à frente de aqueus e troianos, visto que deste modo os troianos te atingiram, calcando os leais juramentos. Mas não é vão o juramento, nem o sangue dos carneiros, nem as libações e apertos de mão, em que nós confiamos, mesmo que em seguida não outorgue cumprimento o Olimpo, mais tarde outorgá-lo-á, e grande será a expiação deles, com as próprias cabeças, com as das mulheres e dos filhos. Pois isso eu bem sei no espírito e no coração. Virá o dia que será destruída a sacra Ilion, assim como Príamo e o povo de Príamo da lança de Freixo. E Zeus, o excelso filho de Crono, que no éter habita, agitará sobre eles todos a escura égide em retaliação por este dolo. Não ficarão estas coisas sem cumprimento, mas terei por tua causa uma dor terrível, ó Menelau, se morreres preenchendo o destino da tua vida. E eu regressaria frustrado a sedenta Argos, pois logo em seguida se lembrarão os aqueus da terra pátria, e assim a Príamo e aos troianos deixaríamos a soberba, Helena a argiva. E os teus ossos se decomporão ao jazeres na terra de Troia, sem teres cumprido a tarefa. E alguns dos arrogantes troianos assim diriam ao saltar para cima do túmulo do glorioso Menelau. Quem dera que do mesmo modo, contra todos, Agamêmnon cumprisse a sua ira, tal como agora conduziu para cá o exército dos aqueus, e logo partiu para casa, para a amada terra-pátria. Quem dera que do mesmo modo, contra todos, Menelau, contra todo mundo, Menelau cumprisse a ira dele, tal como agora conduziu para cá o exército dos aqueus e logo partiu para casa, para a amada terra-pátria, com suas naus vazias, tendo aqui deixado o nobre Menelau. Assim falara alguém, e que então me engula a vasta terra. Encorajando, lhe dirigiu a palavra o loiro Menelau. Anima-te e não te assustes, arroste dos aqueus. Não foi mortal a ferida da aguda seta, mas protegeu-me o cinto faiscante e debaixo dele o cinturão e o saio, fabricado por homens que trabalham o bronze. Respondendo-lhe, assim falou o poderoso Agamêmnon. Quem dera que assim seja, ó caro Menelau, mas o médico examinará a ferida e nela porá fármacos para acalmar as negras dores. Falou e dirigiu a palavra a Taltíbio, o divino arauto. Taltíbio, sem condições de eu ler isso sem lendo só sozinho, eu passo mal pra caralho. Assim falou, e o arauto, tendo ouvido, não lhe desobedeceu. Foi por entre o povo dos aqueus, vestido de bronze, à procura do herói Macaon. Viu, em pé, e em torno dele estavam as possantes fileiras de combate de tropas portadoras de escudo, que o seguiram de Trica, apacentadora de cavalos. Postando-se junto dele, dirigiu-lhe palavras aladas. Levanta-te, ó filho de Asclépio. Chama-te o poderoso Agamêmnon, para veres Menelau, o belicoso comandante dos aqueus, a quem atingiu com a seta certo homem, bom conhecedor de arco, troiano ou lício, ficando ele com a glória e nós o sofrimento. Assim falou, incitando-lhe no peito o coração. Foram por entre a turba do vasto exército dos aqueus, mas quando chegaram onde estava o loiro Menelau ferido, em torno dele, reunidos em círculo, os mais nobres, no meio deles estacou um homem semelhante aos deuses, e logo do fecho do cinto arrancou a flecha, da qual, ao ser arrancada, se quebraram as barbas pontiagudas.
Desapertou o cinto faiscante e o cinturão por baixo e o saio fabricado por homens que trabalham bronze. Porém, quando viu a ferida, onde embatera a seta aguda, chupou dela o sangue e, bom conhecedor, nela pôs fármacos apaziguadores que Quirion, benevolente, oferecera a seu pai. Enquanto se ocupavam de Menelau, excelente em auxílio, avançavam as fileiras de troianos portadores de escudos, e os aqueus vestiram de novo as armas, lembrados da peleja. Então não terias visto a descansar o divino Agamêmnon, nem a esquivar-se, nem privado da vontade de combater, mas apressando-se para a luta glorificadora de homens. Deixou os cavalos e o carro com variegados adornos de bronze, e à distância os cavalos arfantes retinha seu escudeiro, Eurimedonte, filho de Pireu, filho de Ptolemeu, a quem ordenou que os mantivesse perto, para quando o cansaço lhe tomasse os membros ao dar as ordens às tropas. Mas ele próprio percorreu a pé as fileiras de homens, e aqueles entre os danos de velozes poldros que ele visse apressados junto desses, parava para os encorajar com palavras: Argivos, nada percais da vossa coragem furiosa, pois de mentiras não será auxiliador Zeus Pai. Aqueles que primeiro agridem a revelia dos juramentos, desses comerão de certos abutres as tenras carnes. Pela nossa parte, levaremos as esposas deles e as crianças pequenas nas naus quando tomarmos a cidadela. A quem ele visse esquivando-se da guerra odiosa, a esse ele repreendia com palavras furiosas. Argivos fanfarrões vergonhosos, não tendes respeito? Por que assim ficais de pé, atarantados como gamos que, após terem percorrido uma grande planície, se cansam e ali ficam estacados sem qualquer força no espírito? É assim que vós estáis atarantados e não combateis. Será que estáis à espera que se aproximem os troianos das naus de belas proas junto à orla do mar cinzento, para verdes se sobre vós estende a mão o filho de Crono? Com tais comandos percorria as fileiras dos homens. E ao percorrer a turba de homens, chegou aos cretenses que vestiam as armas em volta do fogoso Idomeneu. Idomeneu estava na linha de frente, semelhante a um javali, na sua força. Meríones incitava as falanges da retaguarda. Ao vê-los se regozijou Agamêmnon, soberano dos homens, e logo interpelou Idomeneu com palavras suaves. Idomeneu, honro-te acima dos outros dânaos de poldros velozes, tanto na guerra como em tarefas de outra ordem. E no festim, quando o vinho frisante dos anciãos, os mais nobres dos argivos misturam na cratera, pois embora os outros aqueus de longos cabelos bebam a porção que lhes compete, cheia está sempre a tua taça, tal como a minha, para beberes sempre que te pedir o coração. Vai, pois, para a guerra como o homem que antes afirmavas ser. A ele deu então resposta Idomeneu, condutor das cretenses. Atrida, serei certamente para ti um fiel companheiro, tal como primeiro fiz a promessa e dei a garantia, mas vai agora incitar os outros aqueus de longos cabelos para que combatamos rapidamente, visto que os troianos invalidaram os juramentos. E doravante terão a morte e o destino, porque agrediram primeiro a revelia dos juramentos. Assim falou, e o Atrida passou à frente com regozijo no coração. E ao percorrer a turba dos homens, chegou junto dos ajantes que vestiam as armas no meio de uma nuvem de infantaria.
Tal como da sua atalaia o homem cabreiro vê uma nuvem avançando por cima do mar, impelida pelo sopro do zéfiro, e na distância a que se encontra lhe parece uma nuvem mais negra que betume ao avançar por cima do mar, trazendo um grande vendaval. E treme ao vê-la e conduz o rebanho para dentro de uma gruta. Assim, junto dos dois ajantes se moviam os densos batalhões de mancebos criados por Zeus para a guerra furiosa. Batalhões negros, que se espetavam escudos e lanças. E regozijou-se ao vê-los o poderoso Agamêmnon, e falando-lhes, proferiu palavras aladas. Ó ajantes, comandantes dos aqueus vestidos de bronze, a vós não dou ordens, pois tal não me ficaria bem. Vós mesmo incitaríeis a vossa tropa a lutar com afinco. Quem dera, ó Zeus Pai, ó Atena, ó Apolo, que dos peitos de todos houvesse corações como os vossos. Rapidamente se vergaria a cidade de Príamo soberano e pelas nossas mãos seria tomada e saqueada. Assim dizendo, Camaiós, antes, vocês estão incitando as vossas tropas com afinco, e tomara que tivesse um coração igual de vocês, que aí se a cidade se vergaria, a cidade de Príamo se vergaria pelas nossas mãos. Tá lá o pessoal só nas libações aos deuses. Assim dizendo, deixou-os ali e foi ter com os outros. Em seguida encontrou Nestor, o límpio orador de Pilos, dispondo seus companheiros e incitando-os a combater em torno do possante Pélagon, de Alastor, de Crômio, do poderoso Émon e de Biante, pastor do povo. Dispôs primeiro os cavaleiros com seus cavalos e carros. Por trás colocou muita e valente infantaria, que seria o baluarte da guerra. No meio colocou os covardes para que tivessem de combater à força a sua revelia. Estava a dar ordens aos cavaleiros para controlarem os cavalos em vez de os atirarem para o meio do tumulto. Que, confiante na destreza de cavaleiro e na coragem, nenhum de vós pretenda combater os troianos isolado à frente dos outros, e que também não arrepie caminho, pois sereis deste modo mais vulneráveis. Mas aquele que consiga com seu carro aproximar-se do carro inimigo, que esse atire a lança, pois assim será muito melhor. Foi desta maneira que os antigos destruíram cidades e muralhas, tendo no peito este espírito, este coração. Assim os incitava o ancião, conhecedor de guerras antigas. Ao vê-lo se regozijou o poderoso Agamêmnon, e falando dirigiu-lhe palavras aladas. Ancião, prouvera que, à semelhança do coração no teu peito, também os teus membros te obedecessem e fosse firme a tua força. Mas a velhice que chega a todos te oprime. Quem dera que outro tivesse a tua idade e que tu próprio fosses um dos mancebos. Aí ele deu resposta. A ele deu resposta Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Atrida, muito queria eu ser aquele que fui quando matei o divino Eureutalion. Mas não é de uma vez que aos homens os deuses dão todas as coisas. Nessa altura era eu um mancebo. Agora sobreveio a velhice. Mas permanecerei entre os cavaleiros. Dar-lhes-ei coragem com as minhas decisões e palavras. É esse o privilégio dos anciãos. Combateram com lanças os jovens lanceiros, mais jovens, mais novos que eu, e por isso mais confiantes na sua força. Mais novos que eu, e por isso mais confiantes na sua força. Assim falou, e o Atrida passou à frente com regozijo no coração. Encontrou em pé Menestreu, condutor de cavalos, filho de Peteu. Em seu redor estavam os atenienses, peritos no grito de guerra.
E perto estava também Ulisses de Mil-Ardis, e junto dele estavam as fileiras dos cefalênios, a quem não faltava força, estacadas, pois a Roster não tinha ouvido o grito da guerra, pois só recentemente tinha sido postas em movimento as falanges de troianos, domadores de cavalos e aqueus. Estavam por isso à espera do momento em que o outro batalhão dos aqueus avançasse contra os troianos para assim dar início à guerra. Quando os viu, repreendeu-os Agamêmnon, soberano dos homens, e falando lhes proferiu palavras aladas. Ó filho de Peteu, rei criado por Zeus, e tu, perito em dolos malignos, zeloso do teu proveito, por que razão ficais assim para trás à espera dos outros? Ficava-vos melhor se vos colocasseis entre os primeiros e assim enfrentasseis as labaredas da guerra, pois sois os primeiros a ouvir o meu chamamento quando nós aqueus preparamos um banquete para os anciãos. Aí vós comprazeis a comer carne assada e a beber taças de vinho doce como o mel, tanto quanto quereis. Mas agora gostaríeis de ver 10 batalhões dos aqueus a combater à vossa frente com o bronze impiedoso. Fitando-o com o sobrolho carregado, respondeu o astucioso Ulisses. Caralho. Atrida, que palavra passou além da barreira dos teus dentes? Como podes tu dizer que rejeitamos a guerra quando nós, aqueus, levamos a guerra afiada contra os troianos domadores de cavalos? Verás, se assim quiseres, e se por tal sentires algum interesse, o amado pai de Telêmaco no meio dos combatentes dianteiros dos troianos domadores de cavalos, proferiste palavras de vento. Caralho, peraí. Com um sorriso que lhe deu resposta, o poderoso Agamêmnon, quando o viu encolerizado, e retirou aquilo que dissera. Filho de Laerte, criado por Zeus, Ulisses de Mil-Ardis. Não te repreendo em demasia, nem te dou ordens, pois sei que o coração no teu peito é conhecedor de pensamentos benévolos. Tu pensas como eu, mas o desagravo virá no futuro se alguma palavra maldosa foi proferida, que de tudo isto os deuses não aproveitem nada. Assim dizendo, deixou-o ali e foi ao encontro de outros. Encontrou o filho de Tideu, Diomedes, de altivo coração, em pé junto aos cavalos e aos carros bem articulados. Junto dele estava Estênelo, filho de Capadeu. Quando o viu, repreendeu Agamêmnon, soberano dos homens, e falando-lhe proferiu palavras aladas. Ah, filho do fogoso Tideu, domador de cavalos, por que hesitas? Porque olhas para as alas das guerras? Deste modo não tinha Tideu o costume de ficar para trás, mas combatia os inimigos muito à frente dos companheiros, segundo diz quem o viu esforçando-se na guerra. Pela minha parte, nunca o conheci nem vi. Mas dizem que ele era superior aos outros. Uma vez veio até Micenas, mas não com intento belicoso, como hóspede do divino Polinices, para juntar um exército. Nesse tempo levavam a guerra contra as sagradas muralhas de Tebas, e muito suplicavam eles para que lhes concedessem famosos aliados. E os micênios queriam atendê-los e assentiam quando pediam. Mas Zeus desviou as decisões, mostrando portentos desfavores. Depois que partiram e estavam já a caminho, chegaram ao Asopo, de fundos juncais, reclinado na relva. Foi aí que os aqueus mandaram Tideu numa missão. E ele foi, encontrando muitos dos filhos de Cadmo, banqueteando-se em casa da força de Etéocles. Então, embora estrangeiro, não teve receio o cavaleiro Tideu, apesar de só no meio de tantos filhos de Cadmo. Desafiou-os para as contendas atléticas e tudo ele ganhou facilmente, pois quem o ajudava era a deusa Atena. Mas, encolerizando-se os filhos de Cadmo, chicoteadores de cavalos, e quando ele regressava, armaram uma forte cilada de 50 mancebos.
2 destes comandavam: Meon, filho de Emon, igual dos deuses imortais, e o filho de Autófono, o seguro guerreiro Polifontes. Mas Tideu fez desabar sobre eles um destino vergonhoso e matou a todos nós. Só a um deixou que regressasse a casa, mandou Meon, obedecendo aos portentos dos deuses. Tal era Tideu da Etólia. Mas o filho que gerou é pior que ele na guerra, embora seja melhor na conversa. Assim falou. Mas nada lhe respondeu o possante Diomedes, por respeito para com a reprimenda do rei venerando. Mas deu-lhe resposta o filho do glorioso Capaneu: Atrida, não profira mentiras quando sabes dizer a verdade. Nós declaramo-nos de longe melhores que nossos pais. Conquistamos a sede de Epitália, Tebas, quando ambos juntamos uma hoste menor sob uma muralha mais forte, tendo acreditado nos portentos divinos e na ajuda de Zeus. Por seu lado, pereceram eles devido à sua própria loucura. Por isso, não coloques os nossos pais em honra igual à nossa. Fitando-o com o sobrolho carregado, respondeu o forte Diomedes. Amigo, fica em silêncio e obedece às minhas palavras. Não considero vergonhoso que Agamemnon, pastor do povo, incite a combater os aqueus de belas Quinêmides. Dele será a glória nas eventualidades de os aqueus. Caralho, vou voltar. Carregou o sobrolho e mandou: Amigo, fica em silêncio e obedece às minhas palavras. Não considero vergonhoso que Agamemnon, pastor do povo, incite a combater os aqueus de belas Quinêmides. Será dele a glória na eventualidade de os aqueus chacinarem os troianos e tomarem a sacra Ilion. E sobre ele se abaterá o sofrimento, se forem os aqueus chacinados. Que agora tu e eu nos concentremos na coragem feroz. Assim falando, saltou armado do cavalo para o chão, e terrivelmente ressoou o bronze sobre o peito do soberano que avançava. O medo até teria dominado quem era corajoso. Tal como na praia, de muitos ecos das ondas do mar são impelidas em rápida sucessão pelo sopro do zéfiro, e surge primeiro a crista no mar alto, e depois, ao rebentar contra a terra firme, emite um enorme bramido e em torno dos promontórios incha e se levanta, cuspindo no ar a espuma salgada. Assim avançavam em rápida sucessão as falanges dos Dânaos para a guerra incessante, e cada um dos comandantes dava ordens aos seus soldados, mas os outros marchavam em silêncio. Nem terias te apercebido de que toda aquela tropa que avançava tinha voz no peito, pois todos se calavam com medo dos comandantes, e em torno de todos reluziam as armas embutidas com as quais avançavam vestidos. Tanto aos troianos como às ovelhas de um homem rico, quanto aos troianos, tal como as ovelhas de um homem rico esperam em número incontável pela ordenha do alvo leite balindo sem cessar porque ouvem as vozes dos cordeiros, assim se elevou o clamor dos troianos pelo vasto exército. É que não tinham todos a mesma fala nem a mesma língua, mas as línguas estavam misturadas, pois eram povos de muitas terras. Aos troianos incitava Ares, aos aqueus Atenas de olhos esverdeados. Assim como o terror, o medo e a discórdia, sempre furibunda, irmã e amiga de Ares, matador de homens, ela que primeiro levanta um pouco a cabeça, mas depois fixa a cabeça no céu, enquanto caminha sobre a terra, a discórdia, sempre furibunda. Foi ela que atirou para o meio deles o conflito que chega a todos. A tal do pomo da discórdia que começou, né?
ao percorrer toda a turba, assim aumentando os gemidos dos homens. Quando chegaram ao mesmo local para se enfrentarem uns aos outros, brandiram todos juntos os escudos, as lanças e a fúria de homens, de bronze e as couraças, e os escudos cravados de adornos embateram uns contra os outros, e os outros, e surgiu o intrépido tremendo. O estrépito tremendo. Então se ouviu o gemido e o grito triunfal dos homens que matavam e eram mortos. A terra ficou alagada de sangue. Tal como os rios invernosos se precipitam das montanhas, atirando juntos o enorme caudal para a embocadura de dois vales e das poderosas nascentes. Vem lançar as águas de um oco desfiladeiro, e lá longe nas montanhas o pastor chega a ouvir-lhes o estrondo. Assim era o eco e o terror dos que embatiam uns contra os outros. Foi Antíloco o primeiro a matar um homem armado dos troianos, um valente que combatia na primeira linha, Equépolo, filho de Talísio. Primeiro desferiu-lhe um golpe no elmo com crinas de cavalo e pela testa adentro lhe empurrou a lança. Até do osso foi a ponta de bronze e a escuridão cobriu-lhe os olhos. Tombou em combate mortal, como se desmorona uma muralha. Ao cair, agarrou-lhe pelos pés o poderoso Eléfenor, filho de Calcodonte, magnânimo comandante dos Alabantes, procurando arrastá-lo para longe dos projéteis para depressa o despir das armas. Mas foi curta a duração do seu esforço, pois enquanto arrastava o cadáver e avistou o magnânimo Agênor, e nas costelas lhe deixara exposta a descoberto o escudo, e feriu com um golpe da bronze a lança, deslaçando-lhe os membros. Assim deixou o sopro vital, e sobre o seu corpo começou a luta penosa de troianos e aqueus. Como lobos se atiravam entre eles uns aos outros, e cada homem por outro homem era derrubado. Então atingiu Ajax, filho de Télamon, filho de Antêmion, o florescente Simoésio, ainda solteiro, que outrora a mãe dera à luz junto às correntes de Simoente, quando descia do Ida, pois aí se dirigira com os pais para ver os rebanhos. Por essa razão lhe puseram o nome de Simoésio, mas aos pais não restituiu o que gastaram ao criá-lo, pois breve foi a sua vida, subjugado como foi pela lança do magnânimo Ájax. Enquanto avançava entre os primeiros, foi atingido no peito, junto ao mamilo direito, e completamente lhes trespassou o ombro a lança de bronze. Do chão caiu como o álamo que cresceu nas terras baixas de uma grande pradaria. Liso, mas com ramos viçosos na parte de cima. Álamo, que com o ferro fungente do homem, fazedor de carros, cortou para com ele fabricar um lindíssimo carro e que deixou secar jazente na beira de um rio. Deste modo, Ájax, criado por Zeus, matou Simoésio, filho de Antêmion, e, no meio da confusão contra ele, atirou Antifo, da couraça faiscante, filho de Príamo, a lança pontiaguda, mas não lhe acertou, atingindo-lhe antes na virilha Leuco, valente companheiro de Ulisses, que arrastava um cadáver. Tombou em cima dele, largando a mão do cadáver. Pela morte dele, se encolerizou Ulisses, que avançou através da linha de frente armado de bronze faiscante. Posicionou-se perto e arremessou a lança reluzente, olhando em redor. Os troianos recuaram perante o arremesso do guerreiro, e não foi em vão que lançou, mas tingiu o filho ilegítimo de Príamo, Democoonte,
que viera do Ábido, dos estábulos de rápidas éguas. Foi ele que Ulisses, irado por causa do companheiro, atingiu na têmpora com a lança, cuja ponta de bronze penetrou através da outra têmpora. A escuridão cobriu-lhe os olhos. Caiu como um estrondo e as armas ressoaram em torno dele. Cederam terreno os combatentes dianteiros e o glorioso Heitor. Os argivos elevaram um grande grito, recolheram os cadáveres e investiram em frente. Indignou-se Apolo, que observava a partir de Pérgamo. Porra! E assim gritou aos troianos: Levantai-vos, ó troianos, domadores de cavalos, não cedais, do verbo ceder, da segunda pessoa do plural. Não cedais na peleja dos argivos, pois a sua pele não é de pedra nem de ferro, quando é ferida pelo bronze que rasga a carne. E Aquiles, filho de Tétis das belas tranças, não está combatendo, mas encontra-se junto às naus, remoendo a cólera no coração. Assim gritou da cidade. Assim gritou da cidade o Deus terrível. Porém, aos aqueus incitava a filha de Zeus, a gloriosíssima Tritogênia, que avançava pelo meio da turba quando os via desistir. Então Diores, filho de Amarinceu, foi acorrentado pelo destino. Foi atingido na perna direita junto aos calcanhares por uma pedra lacerante. Fora o comandante dos Trácios, que a fora quem foi? Fora o comandante dos Trácios que a atirara, Piro, filho de Ímbraso, que até ali viera do Eno. Tanto os nervos como os ossos a pedra impiedosa esmagou. E ele caiu para trás do pó, enquanto estendia ambas as mãos aos queridos companheiros. A vida saía-lhe pela boca. Mas quem o atingira, Piro, veio correndo e desferiu-lhe um golpe junto ao umbigo. Todas as vísceras se entornaram no chão e a escuridão cobriu-lhe os olhos. Porém, a Piro, que recuava, atingiu com a lança Toas de Etólia, no peito, acima do mamilo. O bronze fixou-se em seus pulmões. Aproximou-se então Toas, que logo lhe arrancou do peito a lança possante e desembainhando a espada afiada, desferiu-lhe um golpe no estômago, assim tirando-lhe a vida. Mas não o despiu das suas armas, pois em volta dele estavam os companheiros trácios, com o cabelo no alto da cabeça, segurando nas mãos as lanças compridas. Embora fosse alto, potente e soberbo, repeliram-no, e ele teve de ceder e recuar. Deste modo estavam ambos lado a lado, estatelados no chão. Dos Trácios, um, e dos Epéios, vestido de bronze, outro, os comandantes. Em torno deles jaziam mortos muitos outros. Ninguém nesse momento, já ninguém entraria de ânimo leve no combate. Ninguém que sem ter sido atingido ou ferido pelo bronze afiado, circulasse ali no meio e fosse levado pela mão por Palas Atena, por ela protegido do arremesso de projéteis. Pois naquele dia jazeram muitos troianos e aqueus, uns ao lado dos outros, com o rosto virado para o chão.